Silmar, estou tentando me acertar aqui, Silmar. Tem um Osmar Contato aqui, sabe, Osmar? Eu não consigo me ouvir, tá difícil. Já pedi ajuda aos universitários, mas não apareceu ninguém ainda. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Ajuda dos universitários. Essa frase é do Silvio Santos, ele que criou isso aí. Por favor, traga os universitários aqui, porque não está dando, não. Dando pé. Eu acho que é a bateria, Delei. Vem trocar aqui, por favor. Está dando eco aí, para variar. Hoje é o Delei que está lá, é o Derlei, né? Por isso que está dando eco. Vem cá, conta pra gente das cotações. Tá bem, hoje feriado nos Estados Unidos, então não funcionam as bolsas nem de Chicago nem Nova York, ou seja, o próprio mercado financeiro fica sem referências aqui no Brasil e mais ainda os mercados de commodities agrícolas que são referenciados pelas bolsas americanas. Então, o que nós temos hoje é um mercado muito paradão aqui no Brasil, para dizer o mínimo. Dólar, por exemplo, agora há pouco, pequena oscilação de 0,1%, com pouca volatilidade, está parado mesmo, efetivamente. R$ 4,90 a cotação da moeda americana. Mercado de ações da mesma forma, também sem a referência de Nova York. Opera com leve alta o índice Bovespa de 0,2%, agora há pouco, a 126.200 pontos. Mercado de petróleo de Londres, que é referência para o nosso, esse funciona, está caindo. O preço continua caindo lá fora, 1,5% agora há pouco, em torno de $80,70 o barril. Aqui no nosso mercado futuro de commodities, aqui em São Paulo, boi gordo, pequeno recuo, 0,1% nos contratos de dezembro, R$ 244 arroba. Milho no mercado futuro da B3 com queda também, 0,9%, R$ 68,20 a cotação para o contrato de janeiro. Café na Bolsa de Londres, o café robusta, não arábica, contrato de janeiro aqui com queda de 1,2%, $2.484 a tonelada. Ou seja, pequenas variações também nas bolsas fora dos Estados Unidos que funcionam por conta desse feriadão americano, Dia Nacional de Ação de Graça, o famoso Dia do Peru. Ontem, só para lembrar, a maior parte das cotações das commodities aqui fechou em queda nas bolsas americanas. O caso da soja caiu bastante ontem, 1,4%, praticamente acompanhando o mercado de petróleo, que teve queda forte também no dia de ontem. Caiu ontem também o milho, arroz na Bolsa de Chicago, açúcar, cacau, boi gordo ficou estável, e só subiu ontem foi o trigo em Chicago e o algodão. E mais o café arábica, 0,3%. Ou seja, o mercado ontem já antecipando o feriadão americano, já operou com pouca volatilidade e hoje não é, hoje sem referência, aqui o mercado interno também não tem muitas oscilações. Estou vendo aqui mercados físicos aqui no interior do Brasil, está vendo soja caindo R$ 2, R$ 3 por saca, refletindo Chicago, e o boi gordo também com queda aqui, pelo menos numa praça que a gente acompanha, que é Campo Grande, a bela capital do Mato Grosso do Sul, queda de 2,2%, R$ 225 arroba, está vendo. Ou seja, tudo meio fraco e pouca referência nesta quinta-feira, feriadão, lá nos Estados Unidos. O dia que o peru vai para o forno e depois para a mesa. Dia Nacional de Ação de Graças. Falar em ação de graças, aí o déficit de zero, hein? Agora a promessa é para o ano que vem, Silmar? É isso? Olha, o ministro está se esforçando aqui com esse déficit zero, mas não está fácil, não. Não vai ser fácil, sem contar que existe muita pressão ainda por mais recursos. O presidente Lula tem um abacaxi na mão hoje que precisa descascar sem falta até o final da tarde, porque hoje é o último prazo, que é a questão extremamente importante está vindo da desoneração, de manter a desoneração dos principais setores que mais empregam aqui no Brasil, que inclui, inclusive, empresas de comunicação e algumas empresas do agronegócio, mas o setor de carnes, por exemplo, emprega muita gente, está todo mundo esperando, está super atrasado, nós estamos no fim de novembro, né? Ou seja, é fim de ano, o pessoal precisa fazer o orçamento do ano que vem, que está super atrasado, para ver se conta ou não com essa desoneração de impostos, né, para esses setores que mais empregam aqui no Brasil. E até agora nada. E muita dúvida, inclusive, o Ministério da Fazenda, o que se sabe, é contra a manutenção por mais tempo dessa desoneração, que já vem de alguns anos, e o presidente Lula está lá imprensado, então, entre dar uma penada a favor ou contra, e, de qualquer forma, se vetar a continuidade disso, certamente no Congresso vai haver a derrubada desse veto, porque é uma coisa essencial, e existe uma certa unanimidade, Tavinho, entre os setores empresariais e os empregados dessas empresas,
estão rumando na mesma direção. Ambos os lados têm interesse na manutenção disso, porque significa a manutenção de milhões de empregos aqui no país. O dia D é hoje, Silmar, é isso? É hoje. É hoje. A canetada tem que sair até o final da tarde. A expectativa é grande. E realmente são setores importantes que empregam aí, você citou entre outros aí, setores de comunicação, a indústria de carnes, né? Emprega muita gente, a mão de obra. A mão de obra necessária é individual, não é tudo automatizado. Agora, é um problema, né? Porque o governo é contra essa desoneração, mas isso já vem de longa data e o problema é que as coisas acabam ficando definitivas, né, Silmar? São penduricalhos que são criados, né, para resolver determinadas situações, mas depois passam a fazer parte do calendário jurídico e econômico das empresas, que aí não tem depois como buscar esse dinheiro se essa desoneração for cortada. É um problema de muitas coisas, não só dessa desoneração no Brasil, né, Silmar? É verdade, Tavinho. São os famosos penduricalhos que surgem de tempos em tempos e acabam ficando para sempre, né? Só que agora a retirada disso realmente seria bastante traumática, Tavinho. Mercado que não se recuperou em termos de trabalho ainda desde a pandemia, né? Então, realmente, nesse momento, pelo menos, fica muito difícil retirar esse benefício dessas empresas que mais empregam aqui no Brasil. O setor automobilístico, por exemplo, é um deles também, né? Emprega muita gente, mão de obra qualificada, inclusive. Então, aí é o desafio, né? Não tem como fazer muito diferente nesse momento, um momento que realmente o governo gostaria de terminar com esse benefício para arrecadar mais, né? Que é o grande desafio, o grande problema que o governo está enfrentando e como é que arrecada mais uma economia que ainda não se recuperou totalmente. Não é fácil. Esse é o fecha a porta para mim, porque eu só estou sem o Silmar no ponto aqui, só estou com ele aqui na caixa. Esse é o problema. Você teria, na verdade, que tirar esse abono, né, essa bonificação, numa hora em que a economia estivesse pujante. Mas nessa hora ninguém se lembra das coisas. Aí passam-se 3 anos de pandemia com a economia ladeira abaixo, aí depois se você tirar a coisa fica pior ainda. Aliás, você citou a indústria automobilística, eu ia falar com você sobre isso ontem, em relação à eleição do Milei na Argentina. Antes de ontem circulou a notícia de que a indústria automobilística brasileira poderia ser prejudicada com a eleição do Milei na Argentina, pela indústria automobilística. E ontem o meu amigo ex-ministro Recupero, que é embaixador, ele fez uma coluna que estava no UOL falando exatamente disso. O Brasil não participou de um importante acordo aí, de uma reunião da OMC, na Carta do Uruguai, acho que é uma coisa assim, e ficou fora. E a indústria automobilística brasileira é totalmente dependente da indústria automobilística argentina hoje, escreveu o Recupero no seu artigo de ontem. E diz que isso pode trazer sérios problemas para a indústria automobilística brasileira. Verdade? Totalmente eu não diria, mas existe realmente uma interdependência muito grande dos dois lados, né? Ou seja, é um setor que tem muita troca-troca aqui, peças fabricadas na Argentina para montagem de carros no Brasil e também o vice-versa, sem contar o próprio mercado, né? Exportação para lá, exportação de lá para cá, de tipos de automóveis, depende aí da variação de cada indústria, né? Que tem alguns modelos fabricados lá que vêm para cá e alguns modelos aqui que vão para lá. Muita interação nesse setor, realmente é um setor muito delicado nessa transição aqui de governo. Então, realmente, é uma preocupação muito grande nesse sentido, especialmente nesse setor, né, que é exatamente onde existe a maior relação de troca entre os dois países. Tem outros setores que têm um impacto menor, o próprio setor do agronegócio, por exemplo, nós somos mais concorrentes do que relacionados aqui em termos de mercados mútuos, mercado comum. Mas no setor automobilístico, isso realmente é uma dependência muito grande, afeta muitas indústrias de autopeças aqui no Brasil, por exemplo, qualquer ruptura que possa acontecer nesse setor em relação à Argentina. Então, realmente é um ponto de atenção muito grande a questão da indústria automobilística e de autopeças em geral também. E outra coisa que a gente comentou aqui é como é que ia ser o governo do Milei a partir do primeiro dia que ele assumisse, tomasse posse. E a gente até falou, você precisa peneirar muito o que os políticos falam durante a campanha, porque eles estão atrás de votos. O que vai sobrar disso de atitudes e quais as novidades que vão surgir é um outro cenário pós-eleitoral, né? Depois da eleição, depois da posse e mesmo depois da eleição. Porque o Milei já mudou o discurso dele, já atenuou a coisa com o presidente Lula e ele está convidando o presidente Lula para sua posse. Não tem por que brigar também, né? É verdade. Uma ruptura vai haver, faz parte do projeto dele.
é um projeto ultraliberal, né? Então, realmente, ele vai ter que mostrar alguma coisa dentro do discurso que fez. Mesmo sendo atenuado um pouquinho ou adiado, conforme o caso, o fato é que ele precisa mostrar serviço, afinal de contas foi eleito para isso, né? Então existe muita expectativa, muita dúvida também, muito ponto de interrogação com relação à prática do seu governo, que começa em seguida agora, já a partir do dia 10 de dezembro, com presença maciça, inclusive, de opositores aqui do atual governo. Turma do nosso presidente e ex-presidente Bolsonaro está em peso lá, né? Inclusive governadores. Políticos têm uma fome danada, né? Você viu ali, já estão querendo botar mais dinheiro, tirar dinheiro de obras públicas para colocar mais no fundo eleitoral. Já não chega o que tem de dinheiro no fundo eleitoral, minha gente. A gente faz milagre com R$100 quando precisa ir com R$100 no supermercado. Será que não dá para vocês segurarem a fome, a ânsia por dinheiro um pouquinho, não, senhores políticos, e começar a aprender a trabalhar com o dinheiro que tem? É um saco sem fundo. Verdade também, insaciável. Isso não termina nunca. Aqui no Brasil, isso é uma regra. Não é impressionante. Quem come filé mignon depois que ganha uma vez uma peça não quer pagar nunca mais, né? Quer sempre ganhar filé mignon, né? E não vai se contentar com músculo, que também é uma carne deliciosa. Tem um exemplo recente que a manchete hoje também é um dos ministros do governo Lula, né? Que tem uma emenda aprovada lá que ele direcionou para uma fazenda dele que ele tem lá no interior, se não me engano, do Piauí, né? Sim, sim. Ou seja, uma obra pública, afinal de contas, ele é um homem público, né? Também obra pública precisa de dinheiro público. Obra pública. Dinheiro público vem de onde mesmo? Dos nossos impostos, né? É isso. Exatamente. Tá bom. Escuta, e a reforma fiscal, hein? Vai, não vai? Vai aumentar imposto? Vai simplificar? Tá um balaio de gato lá também, hein? Pois é, também acho que a gente já comentou isso, né? Já no meu primeiro comentário aqui, tá lá. Vamos ver se isso anda aqui. Tá tudo meio paradão lá no Congresso. E isso, claro, acaba emperrando aqui o próprio andamento da economia, né, também. Tanto que o próprio governo está diminuindo as suas expectativas com relação ao crescimento do PIB para esse ano, né, também. É isso aí. Bom, vamos então seguindo aqui com o nosso programa e aguardando. Não falamos muito de agronegócio hoje porque não temos muitas notícias do agronegócio. Foram mais notícias políticas e fiscais e econômicas, mas tudo gira em torno... Tem alguma notícia melhor, pelo menos em termos de clima, né? As chuvas finalmente estão chegando lá nas regiões centrais. Então, pelo menos agora, a partir dessa semana, final de semana, início da próxima, uma amenização dessa situação muito crítica, mas já deixou um rastro de prejuízo muito grande também. E com mortes, tanto por excesso quanto por falta de chuvas e excesso de temperaturas muito elevadas no centro-oeste, particularmente. Mas parece que, finalmente, pouco a pouco, a situação vai sendo amenizada. Mas, como eu disse, já há um rastro de prejuízo para trás que preocupa bastante com relação ao tamanho da nossa safra, especialmente de soja e milho para o ano que vem também. Com certeza. E daqui a pouquinho a Luísa Cardoso traz as informações do tempo e confirma aí as suas informações, que ela sempre está nos assistindo antes de entrar no ar. Tá bom, Silmar? Abraço e até amanhã. Até amanhã, Tavinho. Boa tarde.